Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, este é o canal Apollo Fisioterapia, um canal que traz para vocês informações sobre a fisioterapia respiratória, muito tema interessante e muito conhecimento para você que quer melhorar na área de fisioterapia respiratória. Eu aproveito para pedir aí que você se inscreva no canal, que você curta esse e os outros vídeos do canal e que também aperte a notificação, porque assim você recebe as notificações aí de quando eu lançar um novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre mortalidade de pacientes com SARA. Especialmente nós vamos falar com a mortalidade em pacientes idosos. Será que tem alguma coisa que a gente pode observar na evolução desses pacientes que levam a traçar um melhor ou pior prognóstico para eles dentro da terapia intensiva? Se você quer saber qual a resposta que a gente tem para essas perguntas, fica comigo até o final do vídeo e então vamos para o vídeo de hoje e não se esquece aí de curtir os vídeos do nosso canal. Bora lá então, pessoal. Então, como eu falei para vocês, o tema do vídeo de hoje é mortalidade de idosos com SARA em UTI. É um follow-up, né? Um estudo que quer saber como que está a mortalidade 28 dias após a internação, né? E o diagnóstico de SARA dentro da unidade de terapia intensiva. Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui, que a gente precisa lembrar, é que eu já falei a respeito desse tema de ventilação. Quando eu falei de ventilação mecânica protetora, foi esse primeiro vídeo que eu fiz no ano de 2024 aqui no nosso canal. Eu falei sobre mortalidade no paciente com SARA. Então, se você quiser dar uma retomada lá sobre esse assunto, assista ao vídeo. Eu vou deixar num cardzinho aqui em cima para você clicar também para você assistir. Mas vejam que a mortalidade, né, ela vem mudando aí de acordo com os estudos, tanto por conta dos critérios do estudo, como também por questões que foram se aprendendo a respeito da própria doença, né, e referente principalmente à ventilação mecânica protetora. Bom, o que a gente tem de informação, né, o que a gente sabe a respeito da mortalidade no paciente com SARA? Né? Quando o meu paciente é mais idoso, então quanto maior for a idade, maior é o risco desses pacientes morrerem. Podendo, então, sair lá dos 40%, que era o estudo que tinha, mas e aumentar para 43%. Isso é uma das coisas que pode ser observado. Além disso, o que a gente sabe, né? A gente sabe que a ventilação mecânica protetora, ela diminui a mortalidade dos pacientes, como eu falei também no vídeo anterior. Mas olha só, a frequência respiratória, será que o comportamento da frequência respiratória nas 72 horas iniciais do SARA, será que ela pode ser um prognóstico para a mortalidade desses pacientes? Assim como a frequência cardíaca, será que ela pode ser um prognóstico? A melhora ou o comportamento da PaO2 e FO2, e aí a gente sabe que a PaO2 e FO2 é uma medida estática, que ela não leva em consideração o trabalho respiratório, então o índice ROX, será que ele seria um preditor aí de mortalidade? O que a gente sabe? Isso sim, eles são indicadores de mortalidade. Né? Eles são indicadores de mortalidade. Assim, a mortalidade, então, ela no estudo que eu peguei como referência aqui, né? Ela foi de 20% nos pacientes. Então, recapitulando rapidamente aqui, né, contando aqui para vocês, é um estudo que pegou pacientes internados em UTI, pegou pacientes acima de 65 anos e viu lá quem sobreviveu e quem morreu. Dos pacientes que morreram, 20,6% morreu em até 28 dias de internação. E a média de idade era em torno de 74 anos. A maioria eram homens, tinham os índices, né, as escalas de gravidade maior e a função renal desses pacientes também eram piores, né? Então ele tinha um pior. Agora, quando você olha o comportamento da frequência respiratória em 72 horas de observação, então os autores pegavam e olhavam do primeiro dia até 72 horas, né, das 24 horas até 72 horas, qual era o comportamento da frequência respiratória. E eles usaram uma estatística bastante robusta e conseguiram identificar grupos, né, comportamentos diferentes. E olha que interessante. Então, aqui, olha só. Então, aqui está a coluna, né, o eixo da frequência respiratória, e aqui o eixo
dos dias, né, das horas de internação na UTI, durante a internação na UTI. Observem que eles observaram aí, né, eles conseguiram determinar 5 grupos, né, cujo o comportamento, olha só que interessante, o grupo 1 era um grupo cuja frequência respiratória estava baixa, ela diminuía, ela estava dentro da normalidade, na verdade, entre 15, olha lá, estava 16, 18, né? Ela chegava até 15 em algum momento e ela depois estava voltando a subir. É um comportamento bastante aceitável. Né? Assim como o segundo grupo, ele estava numa frequência em torno de 19, 18, subia um pouquinho além de 20, mas nada também chamava atenção. O grupo 3, que é um grupo que observou, né, que o estudo observou maior mortalidade, ele sai de uma frequência aí em torno de 23, ele sobe e ele fica nessa frequência um pouco maior de 25. Né? E esse grupo aqui teve maior mortalidade. Então esse comportamento de aumentar a frequência, principalmente quando eu estou com a frequência já acima de 20, ele pode levar ao aumento da mortalidade. Olha que interessante o grupo 4. O grupo 4, 192 pacientes, né, 18% da amostra. Olha o que aconteceu. Ele sai de uma frequência acima de 25, né, em torno de 27, 28 ali, e ele cai para uma frequência de 20. Então essa queda, né, da frequência diminuiu a mortalidade. Então do grupo 1, 2 e o grupo 4, essa observação de diminuir a frequência, que é o grupo 1, essa observação de diminuir a frequência do grupo 4 e essa pequena elevação aqui não foi suficiente para aumentar a mortalidade. E por fim, ó, um grupo 5, que também é um grupo que a mortalidade foi alta, é aquele paciente cuja frequência respiratória estava mais alta no início, ela cai até 72 horas, mas ainda muito alta. Né? O que a gente pode pensar aqui um pouquinho? Né? A gente pode pensar se essa frequência, se ela foi estabelecida, né, baseada principalmente em tentar manter o metabolismo, manter a ventilação alveolar. Né, compensar a ventilação alveolar, já que eu estou usando volume corrente baixo, né, já que eu estou falando de ventilação mecânica protetora. A ventilação mecânica protetora, o volume é baixo, a frequência às vezes tem que ser alta para compensar. O que a gente pode também colocar aqui? Nem sempre a frequência tem que ficar alta. Primeiro porque a gente está vendo aqui que aumenta a mortalidade. Segundo, porque às vezes eu aumento o estresse pulmonar sem conseguir de fato corrigir a ventilação alveolar. A ventilação alveolar às vezes pode ser corrigida, como a gente viu no vídeo anterior, ela pode ser corrigida se eu fizer, por exemplo, a ventilação mecânica por meio da pronação, usando a pronação também. Bom, e como é que fica o comportamento da frequência cardíaca nas 72 horas? Será que ele consegue ter um padrão? Então eles também acharam um padrão, aqui no caso eles também dividiram em 5 grupos, né? A frequência cardíaca está aqui no eixo Y, né? E aqui no X é o tempo de UTI. Aqui não houve nenhuma consideração relevante a respeito da mortalidade. Apesar, né? Porque, né? Se você observar os grupos, nós temos todos os grupos, os 5 grupos, dentro de um parâmetro que a gente consideraria dentro de UTI, dentro até de normalidade. O paciente acima, com frequência cardíaca abaixo de 70, talvez eu pudesse considerá-lo bradicárdico. Um paciente com 110 ou mais, talvez taquicárdico. Mas olha só o comportamento dessas frequências, né? Como que o coração responde a esses momentos. Então, começando pelo grupo 1, ele tem uma frequência cardíaca baixa, ele faz uma pequena oscilação e continua na frequência baixa. O grupo 2 também o mesmo comportamento, apesar da frequência estar acima de 80 em alguns momentos. O grupo 3 é um grupo que ele tem como resposta elevação, mas ela não foi capaz de mexer com a mortalidade. Olha o grupo 4. O grupo 4 ele sai de 110 e vem lá para 90, 90 e 85 de frequência cardíaca. E o grupo 5 é o grupo que vai é o grupo que tinha frequência cardíaca tão alta quanto o grupo 4, mas que ele cai dali para frente. Vamos lembrar que o paciente com SARA ele tem um comportamento, ele precisa de pressões, ele vai ter uma oscilação de pressão intratorácica, tudo isso pode levar a alterações hemodinâmicas importantes, o que pode mexer com a frequência cardíaca para, às vezes, compensar o débito cardíaco.
Tá? Então esse é um ponto para a gente considerar. E por fim, o último, né, é a gente olhar para o ROX, para o índice, para a saturação dividida pela FO2 dividido pela frequência e saber o comportamento dela. Aqui eles conseguiram identificar 4 grupos, né, especificamente 4 grupos. E observem, né, o grupo 1, o ROX mais baixo, né, então o ROX mais baixo é o grupo, portanto, né, quanto menor o meu ROX, pior é o meu comportamento, esse é o grupo pior. Esse daqui, apesar de baixo, olha o que acontece. O grupo 3, ó, ele sobe na sequência, e se mantém aqui num ROX bom de 10, em torno de 10. O grupo 2, apesar de estar já normal, né, acima de 5, é um bom ROX, ele consegue, então, também subir, ficando acima de 10 em 72 horas. E o grupo 4, ele está lá já em 14, aí ele faz uma oscilação, ultrapassa 15, vai para 16, depois volta para os seus 14 nas 72 horas. Mostrando aqui, né, o comportamento que se espera é que esse ROX melhore, e ele é um dos melhores, para a gente vai ver no próximo slide, que ele é um dos melhores para predizer a mortalidade. Como eu disse para vocês, a estatística desse trabalho ela é fantástica, né? Ela é muito robusta, né? E aí, olha só, quando você tenta identificar se a frequência respiratória de fato ela consegue ser um preditor de mortalidade, nos modelos que eles utilizaram, não houve diferença aqui, ó, não houve P linear ou não linear significativo, aqui, independente das modalidades. Então, quando você pega lá o comportamento da frequência respiratória, ele não é um comportamento que vai me dizer a mortalidade. Né? O aumento não diz mortalidade. Assim como a frequência cardíaca. Olha só, esse aqui é o da frequência cardíaca, também olha os P's. Ó. Agora, em compensação, observem o seguinte, que no modelo linear e não linear, quando você considera a última avaliação que eu fiz, né, a última avaliação que eu fiz durante as 72 horas, e eu começo a olhar lá para o paciente e olhar para o ROX, o que acontece? Quando eu tenho essa oscilação do ROX, né, então quanto menor for meu ROX, acima dessa linha pontilhada, isso significa maior mortalidade. Então, acompanhar nos 72 horas o ROX desses pacientes pode ser importante. E vejam, o ROX eu consigo avaliar baseado na saturação, na FO2 que ele está precisando para manter saturação e na frequência que eu estou precisando colocar também. Então, essa é uma medida muito fácil da gente fazer. Né? Então, qual que é a conclusão desse trabalho? A conclusão desse trabalho é que a frequência respiratória, a frequência cardíaca e principalmente o ROX nas 72 primeiras horas, eles vão determinar a mortalidade em 28 dias de internação desses pacientes. Como você já acompanha o canal Apollo Fisioterapia, você sabe que todos os vídeos eu me baseio num artigo científico. Né? E esse é um artigo de 2024 que foi que eu usei como base para essa apresentação. Então, se você quer saber mais desse artigo, como eu disse, é um artigo muito robusto, cheio de informações, que eu tentei trazer resumo aqui para vocês. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você pode ler, né, baixar esse artigo e ler ele na íntegra, que é o que eu sempre oriento. Se você gostou desse vídeo, se você achou que isso te ajudou, eu quero que você comente, curte, compartilhe aí com a galera e não se esqueça de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.